Em relação à atual taxa Selic, há uma convicção baseada no histórico dos ciclos econômicos e na expectativa do mercado, refletida através do Boletim Focus, de que foi atingido o seu máximo e que ainda em 2023 se iniciaria o movimento de queda, ainda que tímida, prolongando-se nos próximos anos, caso o cenário em que se basearam as projeções permaneça estável. No vídeo de hoje, você saberá como funciona a relação entre a taxa Selic e a economia, terá uma compreensão sintetizada do que são os ciclos econômicos, quais os maiores erros cometidos pelo investidor nesses períodos de elevação e redução da taxa de juros e como utilizar essa dinâmica a seu favor, alocando corretamente seu capital, tomando decisões mais conscientes para preservar e multiplicar seu patrimônio no longo prazo. Assista o vídeo completo e aumente seus conhecimentos sobre o universo dos investimentos. Vamos lá? Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Rota do Dividendo. Para você que ainda não conhece o canal, assista o vídeo até o final e caso ele ajude de alguma forma, considere se inscrever e deixar seu like para que esse conteúdo ajude a mais pessoas. No histórico recente da taxa Selic, para tratar apenas do último ciclo de alta e de queda, tivemos o seu ápice em idos de 2016, nos 14,25%, com um processo de redução que durou até agosto de 2020, quando a Selic atingiu a sua mínima histórica. Em 2016, durante o governo de Dilma Rousseff, o país atravessava o segundo ano consecutivo de redução do PIB, confirmando a recessão econômica nesse período, além do nível elevado da inflação e as expectativas distantes dos objetivos do regime de metas. No entanto, considerando seu patamar elevado e as consequências dessa decisão para diversos setores da economia, além do panorama de recessão com estagnação da atividade econômica e a redução do IPCA, ou inflação, possibilitaram o início do ciclo de quedas a partir de outubro de 2016. Essa tendência de redução perdurou nos meses e anos seguintes, alcançando patamares cada vez menores. Até que em 2020, ano do início da pandemia, o agravamento no cenário internacional e doméstico levou à instituição dos famosos lockdowns, medidas de restrição que induziram a considerável redução da atividade econômica, que teve como um dos efeitos indiretos a redução ainda maior da taxa de juros. Até que em agosto de 2020, a Selic atinge o menor nível da história. Nesse gráfico, podemos ter uma noção desse ciclo de queda. O fato é que, nesse período de 4 anos de redução da Selic, com um cenário de juros extremamente baixos, o número de investidores pessoa física na renda variável aumentou significativamente, numa corrida em busca de uma melhor rentabilidade que até então era oferecida pela renda fixa. Nós podemos ver claramente esse movimento olhando esse gráfico com dados do período comentado. Note a relação direta entre o aumento no número de investidores pessoa física na Bolsa de Valores e a redução da taxa Selic, e que, no período analisado, o aumento foi de mais de 6 vezes. Atualmente, já alcançamos por volta de 6 milhões de investidores pessoa física. Apesar de poder ser considerada uma evolução interessante, ainda é muito baixa quando comparada aos números de mercados financeiros mais maduros, a exemplo do americano, que possui mais de 145 milhões de investidores e quase 60% da população declara investir no mercado de ações. Essa migração dos investidores para a renda variável se deu principalmente em relação às ações, fundos imobiliários e até em relação às criptomoedas, que tiveram um salto durante esse período, superando inclusive a quantidade de investidores na Bolsa de Valores, possivelmente seduzidos pela possibilidade de maiores ganhos no curto prazo, ainda que expostos a altos riscos de perdas financeiras. Durante esse processo de redução da Selic, como dito anteriormente, pôde-se observar a elevação do número de investidores em ativos mais arriscados à medida em que os juros reduziam. Para entender essa dinâmica, é preciso compreender que, de modo geral, uma elevação na Selic beneficia os investimentos de renda fixa, que oferecem uma remuneração baseada em juros. É o caso dos títulos públicos do governo federal, como o Tesouro Selic. A Selic também define quanto será o CDI, que é a taxa de retorno de títulos como os tradicionais CDBs, emitidos pelos bancos, das letras de crédito, das debêntures, entre outras opções. Todos esses papéis tendem a ter uma rentabilidade maior em tempos de Selic mais alta. Do mesmo jeito, quando a taxa é reduzida, a rentabilidade desses ativos acompanha.
O aspecto de rentabilidade certamente influenciou os investidores a promoverem essa realocação do seu capital, incentivados também por notícias que colocavam a renda variável como a melhor opção frente à tendência de queda da taxa de juros. Dando continuidade à análise do último ciclo da Selic, após sua queda, vivenciamos um novo período de alta no início de 2021, bem representada nesse gráfico. Valendo dizer que a evolução alcançou inclusive os 13,75%, mantendo-se nesse patamar até a data da gravação desse vídeo. Apesar da expectativa dos analistas e agentes do mercado pela manutenção desse patamar no curto prazo, levando em conta a sinalização das últimas reuniões do Comitê de Política Monetária, o Copom, que se reúne periodicamente para definir o valor da Selic, o fato é que nesse nível a taxa de juros vem levando diversos investidores a cometer enormes erros. A taxa Selic representa os juros básicos da economia brasileira. Os movimentos da Selic influenciam todas as taxas de juros praticadas no país, sejam as que um banco cobra ao conceder um empréstimo, sejam as que um investidor recebe ao realizar uma aplicação financeira. Vários são os fatores que induzem a elevação ou redução da taxa de juros, mas certamente um dos principais está no controle da inflação. A relação entre a Selic e a inflação é entrelaçada e pode ser melhor visualizada nesse gráfico. Como a taxa Selic vem sempre como ferramenta de controle da inflação, podemos ver que as ondas de movimentos da inflação sempre vêm antes dos movimentos da taxa básica de juros. No gráfico são destacados cada um desses movimentos, ligando os topos e os fundos de cada linha. A alta da Selic é uma indicação de um cenário de inflação em alta, já que um dos objetivos da elevação da taxa é o de encarecer o crédito, ajudando a frear o consumo e a pressão sobre a alta de preços na economia. Afinal, com o crédito mais caro, a demanda por bens e serviços tende a cair. Famílias passam a dedicar a maior parte da sua renda para quitar dívidas e novos empréstimos, e parcelamentos tendem a ficar mais caros. O encarecimento do crédito também afeta as empresas, que por vezes necessitam se alavancar para realizar investimentos e crescer. Com os juros maiores, a execução de projetos é adiada, aguardando um cenário mais favorável. Além disso, mesmo que a empresa tenha capital próprio para efetivar seus projetos, com a taxa Selic elevada, torna-se mais vantajoso, em várias situações, alocar esses recursos em renda fixa, incentivando o investimento no mercado financeiro ao invés da execução de projetos de expansão. Essa dinâmica tem como efeito a redução da atividade econômica em busca da contração dos efeitos inflacionários. Então, qual é o maior erro cometido pelo investidor quando um cenário de alta da Selic se apresenta? O clássico, comprar na alta e vender na baixa. Eu vou explicar. Quando a taxa de juros está mais elevada, a procura por ativos de renda fixa aumenta e com essa demanda, os valores para aquisição se elevam e a taxa de retorno diminui. Já no cenário de juros mais baixos, as taxas de retorno oferecidas são maiores, visando atrair os investidores que começam a se voltar para a renda variável buscando uma maior rentabilidade. O inverso ocorre com a renda variável e podemos perceber nesse gráfico que, na maioria das vezes em que vivemos um ciclo de alta da Selic, o Ibovespa caiu ou andou de lado. Já no ciclo de queda dos juros, o movimento foi o oposto. Logo, pode-se concluir que existe uma tendência de correlação inversa entre a Selic e o Ibovespa. Com essa ideia em mente, lembre quando falamos sobre o histórico recente da Selic e o momento de menor patamar da história em 2020. Nós vimos naquele ciclo de queda um aumento gigantesco no número de investidores pessoa física na Bolsa de Valores. Acontece que esses mesmos investidores, ao que parece, estão realizando a migração dos seus investimentos para a renda fixa, incentivados por notícias destacando esse momento e pela Selic maior. Como vemos no gráfico, na linha amarela, a participação de investidores individuais reduziu consideravelmente de 2020 a 2023, quando tínhamos quase 20% de participação deles no total negociado na Bolsa, com a Selic no ponto mais baixo, passando a pouco mais de 15% no cenário de juros elevados. Outro gráfico que comprova essa transição é o de recursos acumulados em aplicações financeiras como o CDB, que tem seu rendimento atrelado ao CDI. Na linha roxa, vemos que nos últimos 12 meses de 2022, esse tipo de ativo apresentou um aumento na alocação de recursos pelos investidores. Nesse ponto,
temos o cenário de vários investidores correndo para a previsibilidade da renda fixa no momento em que surge a expectativa de redução da taxa Selic por já ter atingido o seu ápice. Cedo ou tarde ela vai cair, e essa afirmação está apoiada em 3 aspectos. O primeiro é de ordem lógica. Não há possibilidade de qualquer economia permanecer de forma sustentável por períodos muito longos sob a égide de uma taxa de juros elevada. Afinal, o custo excessivo do crédito e a ausência de investimentos trazem reflexos negativos que são aceitos apenas por algum tempo em benefício do controle inflacionário. O segundo fator é de ordem histórica, apoiado nos ciclos anteriores de alta e de queda da Selic. Repare nas variações constantes dos patamares da Selic. Temos uma amostra nesse gráfico de 2003 até 2022, e em cada um desses anos há oscilação nos indicadores. Já o terceiro aspecto é de natureza técnica, apoiado na análise dos agentes de mercado que emitem suas projeções através do Boletim Focus, do Banco Central. Veja que ainda em 2023 há expectativa de início do ciclo de redução na Selic, ainda que modesta. Já no período de 2024 a 2026, uma indicação de taxa que varia de 10% a 9%. Outro ponto importante a ser considerado é a correlação entre o aumento da taxa Selic e o retorno potencial de ativos de maior risco, como as ações, fundos imobiliários, etc. Com a elevação dos juros, esses ativos tendem a se desvalorizar. Quanto mais alta a desvalorização, maior o retorno que eles apresentam quando o ciclo de queda da Selic se inicia, e a renda variável passa a se apresentar como uma melhor opção para a alocação de capital. Resumindo, tudo fica mais barato com a Selic mais alta. Confirmando esse momento, nesse gráfico, percebemos que temos uma bolsa de valores com o indicador preço sobre lucro, o PL, num dos níveis mais baixos da história há mais de um ano. Num cenário de taxa de juros elevada, há a expectativa do investidor de garantir ganhos elevados por meio de títulos de renda fixa. No entanto, caso a projeção do mercado comece a indicar a proximidade do ciclo de queda nos juros, a mera divulgação da informação no noticiário é suficiente para causar temor em parte dos investidores em relação a essa redução. Sendo assim, inicia-se a busca por títulos de renda fixa pré-fixados. Mas, como sempre, o problema está nos detalhes. As instituições financeiras, como regra, já antecipam esse movimento da queda da Selic e, considerando o aumento da procura de títulos pré-fixados, passam a estabelecer prazos menores para eles, buscando alinhar o seu vencimento com o período de queda dos juros. Assim, eles não pagam mais tempo do que o necessário determinada taxa e podem rebalancear esses títulos quando a redução da Selic de fato ocorrer. Outro ponto que merece atenção é a fixação por parte das instituições financeiras de taxas de retorno inferiores à Selic atual, aproveitando a onda de investidores sedentos por títulos pré-fixados que querem se garantir para permanecer travados numa taxa de retorno mais elevada que a Selic no futuro. Se mesmo ciente dessa dinâmica e com o cenário atual de estagnação e possível redução da Selic ainda em 2023, você deseja aportar seu capital num título de renda fixa, é interessante que você avalie aqueles que oferecem um prazo maior para o vencimento. Mesmo que no primeiro momento o prêmio não compense, porque a diferença entre a taxa de retorno acordada e a Selic será pequena, você consegue aproveitar o ciclo de alta, mas também o ciclo de queda que se iniciará no futuro. Quando a taxa de juros baixar, você estará garantido com o retorno fixado acima da Selic. E a cada redução, o seu prêmio aumenta, dado que a diferença entre ela e a taxa de retorno será cada vez maior. Lembre que na escolha da instituição financeira responsável pela emissão do título, você deve optar por instituições sólidas, que possam garantir o cumprimento do compromisso no longo prazo e ainda optar por ativos cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Claro que você precisa estar ciente dos limites impostos pelo FGC para não investir além do que é por ele segurado. Caso você não queira direcionar seus recursos a ativos pré-fixados, avaliando não ser esse um bom momento, a alternativa seriam títulos atrelados ao IPCA. Nós temos o IPCA hoje acumulado nos últimos 12 meses de 4,65% e acumulado no ano de 2023 até o momento de 2,09%, com dados fornecidos pelo IBGE. Comparando os anos de 2022 e 2023 com essa série histórica, nós notamos que a inflação atual está em patamares considerados baixos, dada a média dos últimos 26 anos. E por que isso interessa? Veja,
Se você entendeu a lógica entre as taxas de retorno dos títulos prefixados atrelados à Selic, as projeções para o futuro e a demanda por esses títulos, você percebeu que o interesse do investidor e as expectativas do mercado são fatores preponderantes para a fixação do prêmio nessa classe de ativos, ou seja, aquilo que o investidor ganha como retorno. O mesmo raciocínio pode ser aplicado aos títulos atrelados ao IPCA. Com a inflação atualmente em níveis mais controlados, muito por conta da elevação da Selic, grande parte das pessoas não a enxerga como um dos problemas mais urgentes. Dessa forma, a demanda por esses títulos não é tão grande, o que leva as instituições financeiras a oferecer taxas mais atrativas. Afinal, todos os títulos têm que ter saída e precisam captar recursos para financiar suas emissoras. E é aí que entram os títulos IPCA+, que pagam, além do IPCA do período, uma taxa fixada no momento da aquisição. Vale lembrar que tratamos aqui de rentabilidade real, na medida em que você elimina a perda do poder de compra, por esses títulos vinculam o retorno ao investidor à inflação do período, o IPCA, somada a uma taxa, que seriam os juros pagos ao investidor. Nesse ponto, é muito importante alertar que toda essa dinâmica dos ciclos de Selic e IPCA é aplicada em relação aos fundos imobiliários de papel, sendo aqueles que aplicam o patrimônio de seus cotistas em ativos de renda fixa ou variável no mercado imobiliário. Em grande parte deles, o portfólio é composto por ativos de renda fixa atrelados ao CDI, à Selic ou ao IPCA. Por isso é importante ter noção sobre os ciclos já comentados, visitar o site de relacionamento com o investidor para analisar o relatório gerencial e entender o que compõe a carteira do fundo. Compreender esses aspectos vai permitir que você aporte seu dinheiro em momentos mais favoráveis, com um valor da cota mais atrativo, o que possibilitará um retorno maior no longo prazo. Então vamos agora conferir dois exemplos práticos para vocês entenderem melhor essa dinâmica e como funciona a relação entre a Selic, o IPCA e os investimentos em renda fixa. Então nesse primeiro exemplo nós temos aí a Selic a 13,75% e o IPCA a 4,65%. Notícias já indicam em um médio prazo o início do ciclo de queda da Selic. Então qual passa a ser o temor do investidor? A queda da Selic. Ele vai em sua corretora e procura títulos vinculados de alguma forma à Selic. E o que mais aproxima o investidor dessa taxa de juros é o CDI. Então, ele investe em um título de renda fixa vinculado ao CDI, pagando uma taxa de 1% como retorno para ele do investimento, o prazo de 4 anos. O CDI equivale a 13,65% nesse exemplo, muito próximo à Selic, e com a Selic possui uma relação direta. Agora imaginemos que há, de fato, o início do ciclo de queda da taxa de juros, e essa Selic vai a 7%, e o IPCA, a inflação, a 4%. Nesse cenário, o investidor permanece com a rentabilidade atrelada ao CDI em todo o ciclo de queda, ou seja, a rentabilidade dele vem caindo porque ela está vinculada diretamente à Selic, através do CDI. Qual é o erro dele? Ele apostou em um título pós-fixado próximo da queda do seu indexador, que no caso era o CDI. A sua rentabilidade vai acompanhar as quedas. E qual seria uma saída ideal para esse investidor antes de realizar esse investimento? Pouco antes do ciclo de queda, talvez uma opção melhor fosse um título pré-fixado, com prazo mais longo para travar a rentabilidade no patamar mais alto. Um exemplo disso seria um IPCA mais 7%. Nesse caso, ele aproveitaria a queda da Selic para se vincular a um título que pagasse um rendimento maior. Em outro exemplo, já com uma Selic a 2% e o IPCA a 4,52%, nós temos um investidor com um temor relacionado à inflação, que as notícias vão indicando que pode haver um acréscimo desse índice inflacionário num período no curto prazo. Então, esse temor da inflação leva o investidor a investir num título de renda fixa, pagando o IPCA mais 1%, num prazo de 4 anos. Vamos imaginar que há uma elevação da inflação e isso leva o Banco Central a elevar também a taxa de juros. Então ela sai dos 2% no início do exemplo para 13,65%, enquanto o IPCA claro, uma variação, ele chega a aumentar, mas acaba, nesse exemplo, ficando em 4,65%. E o que acontece com o investidor? Ele permanece com a rentabilidade atrelada ao IPCA em todo o ciclo de alta. A Selic apresentou uma alta maior, como nós vimos aí no exemplo. Então qual foi o erro dele? Ele apostou em um título pós-fixado próximo da data de alta do seu indexador. Instituições emissoras costumam antecipar o movimento e só ofertam ativos com uma rentabilidade menor. Então qual seria uma opção melhor para esse investidor antes de realizar esse aporte?
Uma opção para ele seria um título pós-fixado com um prazo mais longo, para acompanhar a curva de alta da Selic e não do IPCA. Nesse caso, ele poderia apostar em um CDB com pagamento de 140% de CDI. E nesse exemplo especificamente, na verdade hoje, os 140% do CDI, considerando uma taxa Selic de 13,75%, entregaria um retorno, uma rentabilidade de 16,19%. Ou seja, bem maior do que ele está alcançando com aquele CDB IPCA mais um que ele conseguiu investir com um prazo de 4 anos, engessando sua rentabilidade durante todo esse período. O que deve ficar em sua mente é o perigo de investir unicamente com base em notícias, sem objetivos e estratégia definidos, ou a partir da indicação de agentes de investimento que não tenham interesses alinhados com os seus, recebendo comissões por cada negócio realizado por seus clientes. O fator emocional não pode comandar suas ações, principalmente quando tratamos de investimentos. Você deve sim avaliar o momento de investir considerando as noções sobre os ciclos econômicos, a ideia de escassez, oferta e demanda e a necessidade que todos têm, principalmente as instituições financeiras, de potencializar os seus ganhos sempre que houver uma maior demanda pelos produtos que esteja ofertando. Verifique sempre se o prazo dos títulos ou ativos está alinhado com a taxa de retorno e com as projeções futuras do indicador ao qual está atrelado. Você deve entender que as instituições precisam se financiar e essa realidade pode ser usada a seu favor. Os títulos que não estão sendo buscados, seja porque a Selic ou a inflação estão no ciclo de baixa, são aqueles em que a emissora vai oferecer um maior prêmio para atrair seu capital e poder financiar suas operações. Tenha em mente que elas sempre vão ganhar com o spread, mas esse jogo pode ser mais equilibrado caso os seus movimentos sejam realizados no momento ideal. Podemos resumir dizendo que, quando algo não for preocupante, é hora de investir nele. Entender a dinâmica desses ciclos é essencial para a tomada de decisão. Fique atento. Ainda tem alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Por hoje é isso, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo.